Boa noite, meu nome é Henrique, eu sou anestesiologista, atualmente em Patinga, Minas Gerais, já estou formado em anestesiologia há 5 anos e é uma das melhores especialidades que existe. Eu sou a doutora Tailine, eu sou médica formada pela Mackenzie aqui de Curitiba. Eu fiz cirurgia geral e agora estou cursando cirurgia plástica, que é uma área que tem bastante contato com o pessoal da anestésio ali, todas as áreas cirúrgicas, então vamos ter bastante coisa boa para falar hoje. Então, pessoal, não vou ficar enrolando muito mais vocês aqui. Chegou a hora da gente conseguir realmente entender a rotina do especialista, entender o que o Dr. Henrique faz no dia a dia dele. A ideia hoje é que a gente consiga que você acelere a sua carreira. Então, hoje, se você jogar no YouTube, você consegue ver ali um pouco mais da rotina de um anestésio, consegue ver o lado bom, o lado ruim, mas você não tem a oportunidade que você está tendo aqui de tirar dúvida com o Dr. Henrique. Então, já separe todas as dúvidas que você tiver, já vai mandando no chat que a nossa equipe vai estar separando e no final da live o Dr. Henrique vai responder todas essas dúvidas. Não é mesmo, Taline? Isso, aham. Então eu imagino que tem muita gente aqui, né, que pô, estudantes, médicos formados, atuais residentes de alguma outra especialidade, que às vezes estão pensando até em trocar de área. Então contem pra gente nos comentários ali no chat, se vocês são médicos já formados, se vocês são residentes, que estão pensando em trocar, ou se são acadêmicos de medicina, para a gente saber quem que está assistindo a live aí, tá bom? Me contem também qual que é a especialidade que vocês pensam em seguir. Se vocês gostam da anestesiologia, se vocês estão ansiosos aí para saber mais sobre essa especialidade, se é uma especialidade que vocês têm interesse em fazer no futuro. E me contem também qual que é a maior dificuldade que vocês têm na hora de decidir a carreira, porque daí a gente vai conseguir abordar esses temas que estão aí em dúvida na cabeça de vocês. Eu mesma, Fábio, quando eu estava na faculdade, eu gostava assim de todas as especialidades cirúrgicas. E eu gostava de cirurgia cardiovascular, gostava de vascular, gostava de oncologia, urologia. E para mim era muito difícil, porque era tudo novidade, tudo muito animador, assim, a gente ia na faculdade, via aquelas aulas, aquelas cirurgias gigantescas, a gente ficava pensando, meu Deus, eu quero fazer isso um dia. E eu decidi pela carreira da cirurgia plástica, justamente quando eu estava ali muito em dúvida entre vascular e plástica, e eu pedi para um dos meus professores, que eu tinha um pouco mais de abertura, para acompanhar ele um dia, para tirar dúvidas em relação ao dia a dia da especialidade. Porque eu via as aulas, assim, daquelas próteses aórticas gigantescas, aquelas cirurgias de 8 horas, eu achava aquilo incrível. E quando eu fui com ele no consultório, foi varizes, 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 uma ou outra coisinha diferente. E aí eu fiquei, tá, doutor, mas e as próteses, as pontes, e as cirurgias, né, de carote, dessas coisas? Isso você vai encontrar em grandes centros, no hospital escola, na residência, mas o meu dia a dia é isso. Então foi uma coisa que foi um baque para mim, e foi uma coisa que me ajudou a decidir na minha carreira, porque eu tive esse insight que o que eu vejo na aula do cursinho, o que eu vejo na faculdade, o que eu vejo no internato, não necessariamente vai ser o meu dia a dia na minha carreira aí de 60, 70 anos na medicina. Então, eu acho que essa live aqui vai ajudar muita gente, porque essa dúvida é algo muito comum e é normal a gente chegar no finalzinho da faculdade sem saber ainda que caminho seguir. Tem gente que tem dúvida entre várias especialidades que não tem nada a ver uma com a outra, mas essas lives estão aqui para isso, o Med Escolha está aqui para isso, para ajudar vocês com a opinião de uma pessoa que não quer te influenciar nem positivamente nem negativamente, quer dar a opinião limpa para vocês sobre como que é o dia a dia dessas especialidades. Perfeito, Taline. Então, acho que a Taline já deu uma super introdução. E agora vamos lá falar com o convidado da noite. Primeiro, doutor, agradecer de novo a sua presença, tá? Super feliz em estar aqui. E conta pra gente um pouquinho mais quem é o doutor Henrique, como que o doutor Henrique chegou até anestésio, como que é essa tua rotina, doutor? É, eu me formei em 2013 pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, né? E antes de me formar, assim, o acadêmico sempre tem essa dúvida: em qual especialidade eu vou fazer, o que realmente vou fazer após terminar a faculdade. Eu entrei na faculdade pensando no primeiro ano, eu disse que eu ia ser pediatra, né? Eu adoro criança, na verdade, adoro criança até hoje, sempre gostei muito. E passei o primeiro ano, o segundo ano, falando que seria pediatra. E insisti nessa ideia. Só que aí eu comecei a ter contato com pediatria e, assim, não desgostei da pediatria, é uma especialidade apaixonante,
Só que eu comecei a ver alguns problemas, assim, da especialidade e comecei a não ter aquela certa atração mais por pediatria e fiquei sem saber o que fazer. Foi até que eu cheguei no internato. Em internato comecei a ver mais essa área cirúrgica, até pensei em fazer cirurgia, só que depois eu comecei a pensar nos prós e contras de todo cirurgião e fiquei muito na dúvida. E eu gostava muito de uma espécie de coisas práticas, né? Eu gostava muito da prática aliada à teoria. E comecei a ver a anestesia como uma possibilidade. Só que, assim, na faculdade você não tem esse contato específico com o anestesiologista, né? Mas se você conseguir acompanhar um serviço, por exemplo, você acompanha um ginecologista fazendo cirurgia, o cirurgião geral, mas o anestesiologista mesmo é um ambiente diferente ali, que era sempre que eu entrava no centro cirúrgico, eu via aquele cantinho reservado para ele, ficava curioso, às vezes os acadêmicos iam conversar, e aquela especialidade foi me atraindo. Mas ainda tinha dúvida se realmente era isso que eu queria, e até pensei em fazer otorrino. Foi até um belo dia que eu arrumei um estágio em otorrino, eu ia passar uma semana acompanhando um otorrino, e todas as cirurgias foram canceladas. E, para não perder o meu tempo, eu ganhei um estágio em anestesia. Eu passei uma semana acompanhando de 6 horas da manhã até as 21 horas um anestesiologista, que, assim, que por sinal era muito bom e que virou a minha cabeça e eu saí nessa semana apaixonado por anestesiologia e esse foi meu último ano de faculdade. Prestei as duas provas de otorrino e anestesiologia em 2014. Em 2015, eu passei para anestesiologia, entrei até numa residência que eu comecei ela e depois abandonei, mudei de cidade para fazer a residência em anestesiologia mesmo, que é a cidade que eu moro hoje. E depois descobri que passei em otorrino e não fui atrás para fazer. Fiquei muito na dúvida, até nos primeiros 6 meses, se eu realmente tinha escolhido a especialidade que eu me identificava mesmo, mas hoje eu me considero satisfeito. E hoje Que eu legal. tenho 37 anos, sou casado, sou esposo da Natália, papai do Tiago, sou um ciclista amador e a minha rotina acho que é um pouquinho diferente de vários colegas assim da especialidade. Eu me formei, terminei a residência em 2018, hoje eu tenho 5 anos de especialista, né? Após terminar minha residência, eu não fiquei na região que eu atualmente moro, eu, apareceu uma oportunidade para ir embora para Santos, morei no litoral por quase 4 anos, e por vamos dizer, com uma experiência familiar mesmo, apareceu uma oportunidade de voltar para a cidade que eu fiz residência, e hoje, assim, não penso em voltar para o litoral novamente, não, e Legal. atualmente trabalho em 2 hospitais somente, saí daquela correria da cidade grande, e teoricamente tenho uma vida tranquila. Legal. Doutor, vamos voltar um pouquinho ali para tua escolha. Qual que foi, assim, você falou que você fez o estágio na anestesia, mas assim, qual que foi o fator mais decisivo para você nessa escolha de realmente, anestésio é o que eu quero seguir para minha vida? Você sabe que momento foi isso? O que que foi a viradinha de chave para você? A virada de chave foi quando eu percebi que o anestesiologista era quem tinha realmente o controle da situação. E assim, ele é por incrível que pareça, algumas pessoas assim até menosprezam, as outras especialidades brincam com a gente, falam que o anestesista não serve para nada, mas pelo contrário, ele é uma das peças-chave dentro de um centro cirúrgico, e assim, não só no cuidado, na excelência do cuidado, na segurança, tanto no pré, no intra e no pós-operatório do paciente, mas como no gerenciamento de um centro cirúrgico. Um centro cirúrgico ele não funciona sem uma equipe de anestesia boa. Uhum. Doutor, é legal que você comentou essa dúvida sua entre a otorrino e a anestésia. Eu tenho um amigo, inclusive, formou comigo, né? Que ele começou a residência de otorrino, e assim, a residência de otorrino puxada, passa visita em paciente internado de madrugada, centro Aham. cirúrgico das 7 às 7.
E aí ele reparou assim que enquanto ele estava ali como R1, instrumentando, sofrendo na cirurgia, não vendo nada naquelas amígdalas que o campo de visão é, né, só a Sim. abertura da boca, só o R3 via, não via nada. Ele olhava por cima da cortininha e via o pessoal da anestésio. Viu o pessoal da anestésio ali, numa paz, paciente bem manejado, bem controlado, os hospitais estáveis. O chefe falava, R1, você já almoçou? Vai lá almoçar, eu cuido do paciente aqui, depois você volta. E ele ficava assim, olhando naquela cortininha. Ele desistiu do otorrino com 3 meses de R1, prestou prova Aham. novamente no final do ano para anestésio, hoje está se formando num hospital aqui no Paraná, em Ponta Grossa, e ele ama muito essa especialidade, porque por mais que, né, tem muita gente que nem o doutor mesmo falou, que acha que, não, anestesista só tem que entender de uma medicação, né, só faz ali o começo da cirurgia e o final, mas não, a gente sabe que o anestesista, ele tá ali presente em ele é o primeiro a chegar no centro cirúrgico e o último a Isso sair, mesmo. né? Então, é uma especialidade, assim, que é essencial. Qualquer pessoa que gosta de cirurgia tem que valorizar a equipe da anestésio, porque é o paciente de vocês que está sendo anestesiado, né, por aquele profissional. E você quer que o paciente esteja confortável, que não tenha dor no pós-operatório, né, que seja bem manejado. Então, é uma especialidade que tem que ser muito valorizada. E é engraçado que você fala isso, eu vi a mesma coisa nesse cantinho lá do anestesista, eu achava, assim, era muito diferente, né? E todo anestesista, os que eu conheci antes de fazer residência, eu sempre via uma paz de espírito no profissional que estava ali. Às vezes podia estar o caos que fosse no centro cirúrgico, e ele era a pessoa que estava mais centrada, que deixava todo mundo calmo, passava segurança para todo mundo e trazia essa segurança para o paciente, que é o resultado final também, né? Sim. O médico anestesista, assim, eu via os dois mundos, né, da anestesia. Quando eu estava na cirurgia geral, então eu via pacientes trauma grave, por exemplo, paciente que perdeu muito sangue, que está muito instável, né, que vai precisar de droga vasoativa, vai precisar de cuidados ali muito intensivos, é um paciente muito volátil, né, a estabilidade dele. Vi esse mundo Sim, e vi o mundo, né, da cirurgia plástica, que é um paciente totalmente eletivo, né, um paciente que tem um cuidado ali mais delicado, que é um paciente que ele é 100% saudável e ele vai submeter a um procedimento, né, então a gente não quer trazer nenhum problema para ele, só resultados bons. Então eu vi esses dois mundos, né, da anestésio, e uma coisa assim que eu acho que o pessoal aí de casa que está assistindo a live, né, que tem que ter noção, que a anestesia tem um campo muito grande, então a gente conhece o anestesista do centro cirúrgico, mas quais que são as outras áreas de atuação, doutor? Se puder explicar um pouquinho para a gente. então, Tailine, você falou que você conheceu esses dois mundos aí. Eu também conheci esses dois mundos e, na verdade, é um caos muito maior do que isso, né? Na minha residência, eu fui uma residência, eu fiz num hospital de grande porte, tinha transplante, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, então eu anestesiei desde prematurinhos, que recém-nascidos, até já tive um paciente de 100 anos, um senhor de 100 anos, então você tem os extremos de idade. E na minha especialidade, você vê diversos casos dos mais simples para fazer uma anestesia local, para retirar, às vezes, uma unha encravada, a uma cirurgia neurológica, uma cirurgia cardíaca, igual eu te falei. E eu já vivi esses dois mundos, e nesse meu passado, os 5 anos que se passaram, trabalhei muito com trauma, trabalhei em hospital de porta aberta, com emergência, beira de estrada, com casos bem caóticos. E, atualmente, eu passei por esse outro lado da anestesia mais tranquila. Não deixa de ser trabalhosa, mas hoje eu trabalho muito com cirurgia plástica, que é o seu caso, né? Praticamente, eu acho que 80% do meu trabalho hoje é com cirurgia plástica, em um hospital que eu trabalho aqui na minha cidade, e no outro hospital tem as outras especialidades, mas mesmo assim não estou mais naquela situação caótica, não. E puxando esse gancho aí, da abrangência da especialidade, a gente também não atua somente dentro do centro cirúrgico. O anestesista, ele é responsável por um consultório de pré-anestésico, que é onde ele faz a avaliação, que é o famoso risco cirúrgico, mas na verdade é chamada avaliação pré-anestésica.
também Legal. atua na área de dor. O anestesista anestésio tem uma subespecialidade em dor, que o anestesista pode atuar, isso não só em tratamento em consultório, mas tratamento intervencionista também, que ele realiza a nível ambulatorial ou dentro de um centro cirúrgico. O anestesista é um especialista em terapia intensiva, tá bom? Ele faz o manejo extremamente bem, igual um intensivista. A gente só não tem a mesma formação do intensivista, que é diferente, que ele vive dentro de uma UTI, mas todo centro cirúrgico bem equipado, igual os que eu trabalho, eles são um centro de terapia intensiva, só que a gente usa de outra maneira. Se precisar, ele se transforma num centro de terapia intensiva também. E o anestesista também pode realizar sedação em consultório para dermatologista, hoje que é muito comum, vários procedimentos estéticos o dermatologista realiza em consultório, eles hoje necessitam e utilizam um anestesista para realizar a sedação, para trabalhar com mais segurança, dentista para fazer implante dentário ou alguns procedimentos cirúrgicos dentro do consultório. Esses pacientes que não ficam internados são cirurgias ambulatoriais também. Muitos dentistas contratam um anestesista para chamar de seu, para fazer um procedimento cirúrgico dentro do seu consultório com uma sedação e trazer mais tranquilidade e segurança para os pacientes. Não, muito legal. A gente, Não. o pessoal de casa às vezes não sabe, né? Todas essas campos, muito legal você tá trazendo isso pra gente. Show de bola. Doutor, e conta pra gente um pouquinho também como que foi o teu período de residência. A concorrência para residência, se o senhor estudou, fez o cursinho, e como que foi realmente os 3, 4 anos de residência ali, como que foi esse dia a dia na residência? Eu terminei a faculdade em 2013, na primeira tentativa eu não passei na residência, passei de 2014 para 2015, né, de pré-residência, né, e a minha residência, a residência de anestésio em si, ela tem duração de 3 anos, e praticamente o primeiro ano, na verdade, eu acho que é um dos mais puxados para o R1, né? É aquele momento que você chega no hospital, você não está ambientado com centro cirúrgico, você não tem noção de nada, eu pelo menos não tinha, né? Essa noção de ambientação cirúrgica, e a anestesia tem uma certa vantagem em relação às outras especialidades. Nos primeiros 6 meses, a gente tem uma curva de aprendizado que é gigantesca em relação a qualquer outra especialidade. Você pode ver na cirurgia geral, por exemplo, o R1, que é aquela dificuldade para começar, até para pôr campo, montar mesa, dar ponto, é mais difícil manejar o paciente ali. O anestesista, com 6 meses, ele já sabe fazer vários procedimentos. A teoria ainda vai estar muito crua, né? Você vai aprimorando ao longo desses 3 anos de residência. Mas basicamente é isso. E no primeiro ano é aquele ano mais puxado, você dá mais plantões, a carga horária é sim puxada, às vezes excede essas 60 horas ou não, às vezes tem plantões no final de semana, às vezes você passa um pouco do horário mesmo no centro cirúrgico, e o residente, o R1, ele é sempre aquele que chega primeiro e vai embora depois. E ao longo dos anos, consequência, isso vai melhorando, né? No R2, você vai começar a fazer alguns procedimentos maiores, é, cirúrgicos, né? Aprende novas técnicas anestésicas, na verdade, às vezes você já até aprendeu no R1, só que você vai aperfeiçoando. E o R3, que é o seu último ano de residência em anestesiologia, é o ano que você vai ser lapidado, né? Você faz cirurgias complexas de grande porte, isso é o momento que você começa a anestesiar aquele prematurinho grave, aprende a anestesiar para cirurgia cardiovascular, neurológica e assim sucessivamente. E no final desses 3 anos, você ganha o título de anestesiologista. E tem algumas diferenças, né? Existem residências que são MEC e SBA, que é pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Se for pela SBA, você já sai com o título de anestesiologista. Se a sua residência for somente MEC, no final do seu curso, aí você tem que prestar a prova de título, que é essa prova. Eu prestei a prova no final, e hoje eu tenho o título de anestesiologista também. Legal. Basicamente isso. Bacana. Doutor, e se você tivesse que dar uma dica para um residente de anestesista hoje se destacar na residência, qual seria essa dica? Seja proativo. Se você for proativo, não é que você vai se dar bem, você vai se destacar, você vai ser bem visto no serviço, e a proatividade
atrai pessoas para te ensinar mais. Bacana. Doutor, e agora vamos lá falar um pouquinho sobre o seu dia a dia. Então, como que é o dia a dia do doutor Henrique? Qual que é a rotina do doutor? Se o doutor vai para o consultório, vai para o hospital? Conta um pouquinho para a gente do seu dia. Assim, minha rotina já foi bem pior, hoje ela é muito boa. No início da carreira, acho que de todo profissional médico, né? É uma, são semanas e semanas aí de plantões na sua vida, parece que são plantões intermináveis, né? Geralmente, o anestesista, quando se forma, ele precisa entrar em alguma equipe. É um pouco difícil você trabalhar solitário, que é o tal do freelancer que eles falam, né? Se você não tiver uma amizade com alguém de algum grupo que te indique, mas basicamente você precisa viver de plantões e entrar em alguma equipe. Depois que você consegue fazer isso, não é tão difícil, se você teve um bom relacionamento durante a sua residência, foi um residente que se comportou bem, assim, você vai ter o seu emprego no final, mas assim, não vai ser aquele emprego maravilhoso. Não necessariamente vai ser o serviço que você fez a sua residência. Você tem que lembrar sempre de uma coisa, tem sempre alguém te observando, independente se é do lugar que você trabalha ou fora, sempre alguém vai estar te observando, vai te indicar para um colega, vai te indicar para um cirurgião, e é assim que sua vida vai começar. No início, igual eu falei, é um pouco estressante, né, por causa dos plantões e dos horários ruins, porque às vezes você pega os horários no final da tarde, para o começo da noite, ou só os plantões do final de semana, só os plantões noturnos, mas a tendência é que isso melhore, desde que você esteja em alguma equipe. Se você trabalha só com plantão, aí já é diferente, você vai ter que controlar a sua agenda e a sua vida para que isso não perdure para sempre, né? Plantão todo, sexta, sábado, evolua. E hoje, a minha vida é basicamente, hoje eu consigo praticar um esporte, consigo me dedicar mais à minha família. Eu basicamente, às vezes, 3 a 4 vezes por semana, eu acordo às 4 da manhã para pedalar. Eu sou ciclista, então eu pedalo geralmente até às 6 da manhã, chego em casa, tomo meu banho, tomo meu café, com tranquilidade. Eu moro perto de um dos hospitais aonde eu trabalho, então às vezes dá para ir a pé, dá para ir de bicicleta, dá para ir até correndo. E eu entro no hospital geralmente às 7 da manhã. Às 7 da manhã, geralmente os pacientes estão sendo, começam a internar às 6h40, até eles descerem para o centro cirúrgico. A gente começa a preparar as coisas, checar, a gente tem sempre um checklist quando você entra dentro do centro cirúrgico, né? Checar a sala se está segura, se está todos os seus equipamentos, suas medicações que você precisa. E depois que o paciente, por exemplo, vamos dar um exemplo da cirurgia plástica. O paciente da cirurgia plástica, é, depois que ele entra na sala, ele vai ser marcado, né, pelo cirurgião plástico e para a gente começar a nossa anestesia depois. Geralmente, nos serviços que eu trabalho, o paciente já vem com uma consulta pré-anestésica realizada, né? A gente só confere as informações, confere se é o paciente mesmo que vai ser operado, qual o procedimento que ele vai ser, é a famosa dupla checagem, por segurança mesmo. E aí eu trabalho com diversas anestesias. Tem dias que eu faço radioanestesia, tem dia que eu faço bloqueio de plexo, anestesia geral, peridural, uma anestesia que a gente realiza muito. Consigo almoçar a maioria dos dias com tranquilidade, também isso nem sempre foi assim, e geralmente às 19 horas eu vou para casa, né? Assim, a minha vida de plantões noturnos e finais de semana, elas meio que acabaram. Hoje tem qualidade de vida, então. Hoje eu posso dizer que eu tenho qualidade de vida, após 5 anos de especialista. Legal. Doutor, e hoje, se você tivesse que falar um pouquinho assim, sobre perspectiva de crescimento de carreira, salário, como que é isso dentro da anestesia hoje? Assim? Ó, início de carreira, para qualquer especialista, assim, não vamos falar de valores, mas assim, basicamente o médico vai viver dos plantões, vai ser remunerado por isso, né?
Então, quanto mais plantões ele der, maior vai ser a remuneração dele. A anestesiologia tem uma particularidade, na verdade, até uma vantagem. Tem as vantagens e as desvantagens, né? Quando você se forma, você não precisa montar consultório, você não precisa investir, despender de capital para comprar aparelho, que geralmente o grupo que você entra, ou o hospital que você entra, ele já é equipado. Você tem que dar sua mão de obra e vai ser remunerado por isso. Essa é uma das vantagens. E os seus honorários, se não for no seu regime de plantão, ou, por exemplo, você conseguiu entrar por uma equipe, geralmente as equipes às vezes divergem por o mais novo vai ganhar menos que o mais velho, mas ele vai ter uma progressão de carreira e uma progressão de salário ao longo do tempo, de acordo com as horas dele trabalhada e com a qualidade de trabalho também. Diferente das outras especialidades, a gente já começa ganhando um certo valor, né? Uma remuneração boa, que ela vai subir e depois ela vai se estagnar ao longo do tempo. Mas isso é gradativo. Sim. Algumas outras especialidades cirúrgicas em relação à anestesia, às vezes elas demoram para ter essa curva, acender esse ganho financeiro, mas depois é mais exponencial que o anestesiologista. Mas não posso dizer que a remuneração é ruim, não. É boa, sim. Legal. Doutor, e se você tivesse que separar hoje 3 prós e 3 contras da especialidade, você consegue elencar isso para a gente agora? 3 prós, menor tempo de formação, né? A gente só precisa de 3 anos, a diferença da Thailene, que ela teve que fazer cirurgia geral, depois fazer cirurgia plástica, ou, por exemplo, o médico urologista, demora 5 anos para se formar, o anestesiologista gasta 3. Outra vantagem, geralmente, hoje, a gente está tendo uma invasão de algumas especialidades, né, por não médicos. Ainda a anestesiologia e algumas poucas especialidades em medicina, ninguém ainda se aventurou em invadir nossa área, assim, que é uma especialidade técnica e de alto risco, né? Então, tudo que envolve alto risco, o pessoal ainda tem um certo receio de invadir nossa especialidade. E a remuneração em curto prazo também, que ela é significativa. A longo prazo isso muda e as coisas se equiparam. E a gente consegue trabalhar muito com procedimentos particulares e nós não dependemos tanto de convênio. Isso depende muito também do hospital que você vai trabalhar. E de desvantagem, a gente, assim, o ideal é que você esteja atrelado a uma equipe ou a um cirurgião, né? Se você não tiver se atrelar a essas duas coisas, a sua vida é um pouco difícil, né? E o ganho a longo prazo, igual eu te falei, ele é uma curva ascendente, mas depois estagna. Não, show de bola. Deixa eu ver aqui, estou vendo que tem bastante gente com dúvida no chat, já já a gente vai separando aqui, o doutor vai respondendo, tá? Podem continuar mandando aí que a equipe está separando tudo aqui. Doutor, e hoje se você tivesse que dar uma dica para quem quer se especializar em anestésio, está fazendo agora seu cursinho para a prova de residência, qual que seria essa dica que você poderia dar para eles? De escolha da especialidade mesmo, se você gosta de uma especialidade que ela envolve muita teoria, mas atrelada à prática, e é uma especialidade prática, faça anestesiologia. Legal. E, doutor, uma pergunta aqui. O senhor sente que tem alguma diferença no mercado, entre o anestesista homem e o anestesista mulher? Como que é isso hoje dentro da especialidade? Isso não tem muito tempo, né? Quando eu entrei na residência, acho que a Thailene mesmo pode até confirmar isso. A maioria dos anestesistas são homens, mas isso está mudando. As mulheres têm um traquejo diferente, um manejo diferente, têm mais paciência com os homens, e são mais inteligentes que os homens também, na verdade, e hoje elas estão invadindo a especialidade.
No entanto, a anestesiologia ainda é uma especialidade um pouco, né, não digo machista, mas ela beneficia mais os homens do que as mulheres. No sentido de que, quando você é anestesiologista, às vezes você vive muito tempo preso dentro de um hospital ou dentro de uma clínica particular, vive em centro obstétrico, né, dá muitos plantões no final de semana, e às vezes isso não é tão benéfico para as mulheres, né, somente mulher que quer ter família, gestação, às vezes isso atrapalha um pouco. E o ambiente cirúrgico, às vezes, ele se torna um pouco insalubre. Na verdade, ele é insalubre, mas às vezes ele é mais insalubre dependendo do local que você vai exercer a profissão. Assim, grosseiramente falando, são basicamente essas diferenças. Mas hoje, assim, no 2023, o mundo da anestesia ele mudou completamente. Existem muitas mulheres competentes e que se dão muito bem, não tem problema nenhum. Eles constituem família, têm filhos, vivem a vida, às vezes, até melhor do que a minha. Eu vejo isso também no hospital que eu faço residência, que é bem dividido, né? Realmente, Aham, os chefes, os mais velhos, né, a maioria homens, mas as chefes que estão mais novas, realmente, hoje em dia, 50%, 50% em quase todas as áreas da medicina. Então, é isso algo, mesmo. apesar de ser uma dificuldade, né, por conta das responsabilidades da mulher, né, em questão de Aham, função, tudo, é algo que muita gente está conseguindo manejar de uma forma, né? Então, aham, meninas, acho que eu não seria uma coisa que eu me preocuparia agora. aham. Não, legal. Perguntas. Doutora, a Gabriela perguntou qual que foi o maior aprendizado que o senhor teve na sua residência? Ser paciente. A residência é uma escola de paciência, né? Que você sempre, na verdade, você entra extremamente ansioso, fica extremamente perdido no início, né? E depois você fica extremamente ansioso para chegar ao fim. E é uma escola de paciência, porque você aprende a ser mais humilde, se aprende a ser mais proativo, e essa paciência que você ganha nesses 3 anos, ela te ajuda, quando você vira o anestesista, em trazer tranquilidade, paz e segurança para o seu paciente. Show de bola. Doutor, a Poliana também mandou uma pergunta aqui, super legal. Ela perguntou se nesses procedimentos que existem consultas pré-operatórias, como cirurgias mais complexas, são equipes de anestesistas ou são profissionais independentes? Como que funciona isso? Existem das duas formas, isso depende muito da região, do hospital, da instituição que você trabalha, né? Não existe o anestesista, não existe um anestesista solitário que faz um ambulatório de pré-anestésico. Ele geralmente participa, igual eu falei, de uma equipe, e você tem os dias de ambulatório pré-anestésico, e cada dia da semana, geralmente, um profissional é responsável por realizar esse ambulatório. Às vezes os pacientes ficam ansiosos porque isso acontece muito, é, de você atender um paciente no consultório e ele achar que você será o anestesista dele e às vezes você nem trabalha no hospital que ele vai ser atendido. Mas podem ser coisas juntas, né? Você trabalhar num consultório e fazer a avaliação pré-anestésica e não necessariamente ele vai passar pela sua equipe no dia do procedimento cirúrgico. Show de bola. Tem mais algumas perguntas aqui, eu vou separar só mais duas, porque a gente já está quase chegando no final da live. Doutor, o Bruno, ele perguntou aqui um pouquinho mais como que é a rotina de cada ano da residência. O R1, o R2, como que é o serviço para cada um? No primeiro ano de residência médica, você aprende a fazer os procedimentos mais simples, né? São bloqueios de neuro-eixo, aprende a manipular a via aérea, aprende a intubar. Tem muita gente que entra ansioso, igual eu entrei na residência, tipo assim, eu nunca vou, não sei fazer hack, eu não sei fazer uma peridural, não sei intubar ninguém. Mas isso é normal e é o de se esperar para todo estudante de medicina que se forma, né? E vai fazer uma residência de anestesiologia. Então, no primeiro ano, você basicamente vai aprender a fazer raquianestesia, fazer a punção de acesso venoso, intubar o paciente com tranquilidade e segurança,
a realizar a consulta pré-anestésica e depois, no segundo ano, mas na verdade não pensa que é só isso, não. Você faz muita hack, você entuba muita gente, pega muito acesso, entrevista muitos pacientes e faz muitos casos. Por mais que, às vezes, a pessoa, um estudante acha que é monótono, mas, assim, o seu dia a dia é muito agitado, você não fica exatamente parado, você faz muitas cirurgias ao longo do dia. E o segundo ano, o seu R2, você começa a fazer cirurgias maiores, em casos maiores, e, na verdade, você já ganhou uma bagagem teórica no seu primeiro ano, a sua mão, teoricamente, já está melhor, você já tem mais prática, e no terceiro ano que você começa a entrar nos casos maiores e nas cirurgias de alta complexidade. Show de bola. Tailine, você tem alguma consideração, algo sobre essas perguntas que você queira comentar? Eu acho que anestésio é realmente uma área muito interessante, assim, uma área que muitas vezes a gente, quando entra na faculdade, não pensa de primeira, né? Não é uma coisa comum, quero fazer medicina para ser anestesista. É uma área que surge, né, durante o caminho ali da faculdade, que surge esse interesse. Então, eu acho que o pessoal que assistiu na live hoje tiveram a oportunidade de tirar muitas dúvidas em relação à especialidade com o doutor Henrique. Ele foi bem sincero, falou os prós, os contras, e deu uma visão geral do que é essa especialidade, que vai muito além dali do centro cirúrgico, né? Então, considerem bastante, é uma área muito legal, e façam estágio, né? Vão atrás, conheçam os outros especialistas, né, dessa área, para tentar conseguir sugar um pouco mais de como que é a rotina dessa especialidade. E a gente tem aqui também o Med Escolha também para fazer essa triagem, para ver se vocês têm realmente se encaixam nessa especialidade. Então, vocês têm que considerar, sim, com certeza. Perfeito, Thaline. Doutor, primeiro aqui queria te agradecer pela live, acho que foi super rico todas as suas considerações. Fico muito feliz realmente com essa primeira live, acho que a gente conseguiu trazer muita informação para quem estava online. O pessoal que está no chat, se quiser mandar aí o que achou da live também, mandar um abraço para o doutor, podem mandar. Mas, doutor, realmente, muito obrigado pela tua participação. Depois a gente vai estar também divulgando na rede social o arroba do doutor, então quem quiser acompanhar ali nas redes sociais do doutor Henrique, ele vai trazer um pouquinho mais do dia a dia dele. E se quiser mandar qualquer dúvida também para ele, doutor, se quiser mandar ali deixar o seu Instagram, o pessoal vai te seguindo lá também. Ok, Fábio, eu que te agradeço pelo convite, o Med Escolha, Tailine, foi um prazer. E para quem tem dúvida, de, na escolha de qualquer especialidade, procure fazer um estágio na área, acompanhar pelo menos alguns dias, seja qualquer especialidade, então, assim, vai tirar bastante aquela incerteza e a insegurança de escolher especialidade. Converse sempre com um profissional que dá um especialista, na verdade, né? E para você escolher com certeza e acho que fazer igual a gente, eu e Tailine, e ter certeza de que foi a melhor escolha. Perfeito. Tailine, muito obrigado também. A Tailine vai estar comigo aqui, então, pessoal, toda terça-feira. Para quem for membro do Med Escolha, a gente vai ter essas lives às 8 horas da noite. E a Tailine vai estar aqui comigo conversando com os especialistas. A gente vai entender um pouquinho mais de cada dia a dia e vai ter também esse espaço para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Tai, muito obrigado pela participação. Semana que vem a gente tem mais. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, doutor Henrique. Muito sucesso sempre para você. Obrigada, Fábio. E vamos aí, o Médico Escolha só começou.